pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos corrigir as questões da segunda avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilha e vamos para as questões. Nós estamos aqui com as questões da avaliação do terceiro ano. A número 1 diz que Pedro e Vívia vão se casar e foram separadamente à degustação de bolos para o casamento. As opções de sabores disponíveis para degustação eram morango, maracujá, limão, chocolate e abacaxi. A Vivian foi em um horário antes do Pedro fazer a degustação e, sabendo que o Pedro não gostava dos sabores morango e chocolate, escolheu o sabor limão. No horário seguinte, o Pedro foi fazer a degustação e excluiu imediatamente os sabores dos quais ele não gostava. Qual é a probabilidade do Pedro ter escolhido o mesmo sabor de bolo que a Vivian escolheu? Bom, então nós temos 5 sabores disponíveis, mas desses 5 sabores, 2 já são excluídos porque o Pedro não gosta, né? Então a Vivian já excluiu, porque ela sabia que ele não gostava, e ele, por não gostar, automaticamente também já exclui esses 2 sabores, né? Porque são sabores que ele não lhe agradam. Então, para a possibilidade de que ele escolha exatamente o mesmo sabor que a Vivian escolheu é de 1, porque foi um sabor escolhido dentre os 3 sabores que ficaram disponíveis, né? Porque se eu tinha 5 e eles já excluíram 2 aí que o Pedro não gosta, então nós ficamos com 3 opções aí de sabores possíveis. Portanto, letra B é o nosso gabarito aí da primeira questão. Questão número 2. A Débora trabalha em uma empresa que paga R$ 22,00 por hora trabalhada para uma jornada máxima de 10 horas diárias. Toda vez que a Débora trabalha mais de 8 horas diárias, ela recebe as horas extras como um adicional no valor. Esse adicional é equivalente à metade do que já recebe normalmente por hora. Qual é a lei de formação da função S de x que expressa o valor em reais que a Débora recebe diariamente pelas x horas trabalhadas por ela no dia? Então, o que a gente sabe é o seguinte: para as horas normais trabalhadas, né, até 8 horas de trabalho, ela recebe R$ 22,00 a hora. Então, a gente tem aí que o recebimento dela vai ser de 22 vezes x, ou seja, R$ 22,00 vezes cada hora trabalhada, para o tempo trabalhado entre 0 e 8 horas, né? Então, aí, para o tempo maior que 0 e menor ou igual a 8 horas, ela recebe R$ 22,00. Para o tempo excedente, ela recebe esses R$ 22,00, né? Mas, então, aqui a gente vai ver o excedente. O excedente é R$ 11,00 para cada hora extra, ou seja, para cada hora que passar aí das 8 horas, que são ao tempo normal de trabalho dela. Isso que, então, olha, para as horas que vão entre 8, né? Então, mais de 8 horas, e menor ou igual a 10, já que 10 é o máximo aí de tempo que ela pode trabalhar. Então, o nosso gabarito correto aí, o que mais vai encaixar aí, né, na questão, vai representar aí a função S, que expressa o valor do salário em reais da Débora, a letra E. Questão número 3. Pedro está utilizando seu estojo de lápis de cor em uma aula de biologia para colorir o esquema de uma célula. Ele tem 36 lápis no seu estojo, sendo que 5 são de tons vermelhos, 3 de tons marrom, e para colorir determinada organela, ele precisa utilizar um tom de vermelho ou de marrom. Qual é a probabilidade do Pedro retirar aleatoriamente desse estojo um lápis que sirva para colorir essa organela? Então, das 36 opções que ele tem, 5 são de tons avermelhados, né? De tons de vermelho. Então, ele tem 5 chances em 36 de pegar um lápis vermelho. Mas também serve para ele um lápis de tom marrom. O lápis de tom marrom, ele tem 3 aí no estojo,
Então, são 3 chances em 36 dele pegar um lápis aí de tom marrom. Como um ou o outro serve para o propósito dele, na matemática, quando a gente está falando de ou, a gente está falando em somar as possibilidades, né? Então, 5 36avos mais 3 36avos. Então, tanto faz ele pegar, não, ele pode pegar, né? Dos 5 de tons vermelhos ou dos 3 de tom marrom. Somando aqui, nós temos 8 36avos. Isso aqui a gente poderia simplificar, mas não é necessário. Tá aqui, ó. A alternativa correta já está aqui. É letra D, 8 36avos para a questão número 3. Questão número 4. Considere a função trigonométrica. Então, está nesse intervalo aqui de 0 a 2π em R, dada por f de x igual a seno de x menos 1. Quer saber qual gráfico representa essa função. Bom, então a gente tem aqui uma função seno. Esse menos 1 ele vai representar um deslocamento vertical, né? E eu ainda calculei aqui o f de 0, olha. Então a gente vê que ela vai de 0 a menos 1. Então a gente vai analisar, olha, na letra A, ela está saindo aqui do 0 indo para o 1. Então, não é a função correta. Na B, a gente está indo de 0 a menos 2, também não. A letra C, sim, olha. Menos 1, né? Então, do 0 ao menos 1. Aí, ó. E tem o deslocamento, né? Então, menos 1 aí do deslocamento. A letra D também não encaixa. A letra E também não encaixa. Então, a gente tem a letra C, que aqui não tem o deslocamento vertical, né? Então, o nosso gabarito correto aí é a letra C. O GeoGebra é uma opção bastante interessante para a gente confirmar aí, né? E conferir o gráfico dessa função. A gente pode digitar aqui, ó. Então, a nossa função ela vai ser o seno de x e que a gente tem o menos 1, né? Então, menos 1. Olha aí como é que ele fica aqui no GeoGebra. Deixa eu pegar aqui e deixa eu mover um pouco para vocês verem. Então, olha, do menos 1, tá vendo? Olha, tá vendo bem naquela orientação que a gente vira na letra C. GeoGebra é bastante interessante aí para a gente fazer os esboços desse gráfico, né? Então, aí confirmando, letra C é a opção correta aí na número 4. Questão número 5. O Emanuel possui um jogo que tem 4 cores de cartas: vermelha, azul, verde, vermelha, amarela, azul e verde. Para cada uma dessas cores, há 10 cartas, as quais são numeradas de 1 a 10. Ao dar início a uma jogada, o Emanuel embaralhou todas as cartas desse jogo e irá retirar uma aleatoriamente. Quer saber qual que é a probabilidade do Emanuel retirar uma carta vermelha com o número 5? Bom, então ele tem aí, ó, se a gente for analisar na questão, 40 possibilidades, né? Então, são 4 cores, vezes 10 cartas aí, né? A numerada de 1 a 10. Então, são 40 cartas no total, né? E o que ele quer é exatamente a carta vermelha com o número 5. Então, tem uma possibilidade para o que ele quer. Então, ele tem uma chance entre 40 possibilidades. Letra A. Não marcou, peraí. Letra A é o gabarito correto da questão número 5. Não sei porque minha canetinha não quis marcar aqui, mas ok. Número 6. Uma fábrica de ração calcula o preço do pacote de ração vendido de acordo com a quantidade comprada pelo cliente. Para clientes que compram até 19 pacotes, o preço de cada pacote sai a R$ 80. Já os clientes que compram a partir de 20 pacotes de ração pagam R$ 5,00 a menos em cada pacote de ração comprado. Então, quer saber aí, olha, qual que vai ser, né? Qual alternativa representa a lei de informação aí que determina o total V a ser pago pelo cliente em função da quantidade de pacotes comprados. Então, eu sei que 19 pacotes, né? Até 19 pacotes, sai R$ 80 a unidade. Então, 80 vezes X vai ser o preço pago aí, olha, para compras que vão de 1
a 19 unidades, então tem que ser menos que 20, né? Então, até 19 é R$ 80 a unidade. Agora, cada unidade vai sair R$ 5 mais barata para as compras que estejam acima. Então, maior ou igual a 20, ele já vai pagar R$ 5 a menos. A gente vai observar aqui, olha, que a alternativa que vai encaixar aí na nossa questão é a alternativa D. Então, o gabarito da questão aí, letra D, é a lei de formação, né, que determina aí o valor em reais a ser pago pelo cliente. Questão número 7. O Amadeu gerencia uma sapataria e durante o levantamento das vendas do último mês, ele verificou que o produto mais vendido foi um determinado modelo de tênis feminino. Nesse período foram vendidos 20 pares desse tênis, na numeração 34, 30 pares na numeração 35, 40 pares na numeração 36, 45 pares na numeração 37 e 35 pares na numeração 38. O Amadeu fez um segundo pedido desse modelo de tênis, contendo apenas a quantidade de pares vendidos na numeração modal das vendas dele no último mês. Quantos pares desse tênis tinham ao todo nesse segundo pedido feito pelo Amadeu? Então, a gente tem aqui, olha, o número de pares, né, que foram vendidos aí em cada numeração. A gente vai ver que a moda aqui, olha, o número que mais foi vendido foi o 37, né, que foram 45 pares. Então, 45 pares é a quantidade aí que vai aparecer no segundo pedido do Amadeu. Então, a nossa resposta correta, gabarito aí, a letra E, 45 pares. A número 8, considere a função f de m em R definida por f de x igual a tangente de x menos 1, em que m é igual a x pertencente a R, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais k vezes π com o k pertencente a z. Quer determinar o gráfico, né? Qual desses gráficos aí representa a função. Então, considerando o deslocamento e substituindo aqui o f de 0, né? E achando menos 1, a gente tem aqui a orientação dele e que esse gráfico toca o y no ponto menos 1. Então, observando a orientação e o toque no ponto menos 1, a gente tem a letra C aqui como sendo o nosso gabarito correto da questão número 8. Então, mais uma vez, usando aqui o GeoGebra como referência, eu digitei aqui a função, olha, tangente de x, e vou acrescentar o menos 1 para vocês verem como ela se desloca. Olha. Aí, com o deslocamento, olha aí, a gente tem a função. Deixa eu digitar ela aqui corretamente. Então, a nossa função vai ser a tangente de x menos 1. Essa é a nossa função. Então, olha aí, na orientação, né, que a gente viu lá, e passando aí, olha, tocando o ponto menos 1 no eixo do y. Então, a alternativa C é a nossa resposta correta. A questão número 9 também é uma questão aí que a gente vai analisar qual é o gráfico da função. Então, eu tenho a função aí trigonométrica, né, no intervalo de 0 a 2π em R, dada por cosseno f de x é igual a cosseno de 3x. Então, quer saber o gráfico que representa essa função. Então, a gente vai perceber aqui, olha, nesse cosseno de 3x, esse 3 aqui ele vai alterar a frequência, né, da função cosseno. E a gente vai ver aqui também, com o f de 0, né, calculando aqui o f de 0, que ele vai tocar no ponto 1, aqui é igual a 1, substituindo aqui dá 1. Então, ele vai tocar o y no ponto 1. Então, vou usar aqui o GeoGebra para a gente compreender melhor e enxergar melhor essa função. Então, nossa função é a função cosseno de 3x. Olha aí, a nossa função aqui, ó. Tocando o eixo do x, a gente tem aqui, né, a frequência dela, olha, que vai ser aumentada, né, e tocando aqui no ponto 1, né, no eixo y aí. Então, nosso gabarito correto aqui, ó, a função aí que vai
corresponder, né, ao gráfico aí da função cosseno de 3x, vai ser a letra A. É o que melhor se enquadra aí na questão. O D aqui não foi porque ele está saindo na origem, está passando na origem aqui, tá vendo? Olha. E a gente vê aqui no gráfico que isso não acontece. Tá? Então, letra A é o gabarito correto. Número 10. Para a realização de um reparo no reservatório de água com 20 mil litros de capacidade, precisou ter seu volume de água reduzido por uma bomba. Esse reservatório estava completamente cheio e essa bomba retirou dele 2 mil litros de água por hora durante 6 horas. Esse reparo durou 3 horas e, quando terminou, uma outra bomba foi acionada, levando 1.500 litros de água por hora para dentro desse reservatório até enchê-lo novamente. Durante esse reparo, não houve nenhuma entrada ou saída de água nesse reservatório. Quer saber o gráfico que representa o volume de água em litros nesse reservatório em relação ao intervalo de tempo em horas transcorridos nessa situação. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeiro, foi retirada a água desse reservatório. Então, são menos 2 mil litros por hora em 6 horas. Então, foi retirado um total de 12 mil litros de água desse reservatório, né? 2 mil vezes 6, 12 mil litros. Ou seja, ao final dessas 6 horas, o reservatório ficou com 8 mil litros de água. Para colocar a água de volta, foi usada uma bomba que colocava 1.500 litros por hora. Então, a gente tem aqui, ó, quanto tempo que vai levar, né? Vamos calcular aqui, olha, eu tenho 1.500 litros por hora. Aliás, as 12 mil, né? Porque esse é o valor que tem que ser reposto, essa é a quantidade de água que tem que ser reposta para voltar aos 20 mil litros originais, divididos aí por 1.500 litros a hora. Então, isso aqui vai gastar 8 horas para encher de novo o reservatório. Então, o período de tempo que a gente vai observar aí, ó, vão ser de 9 mais essas 8 horas. Por que 9, né, pessoal? Foram 6 horas aí retirando água, 3 horas de reparo e depois mais 8 horas para encher de novo a bomba. Então, a gente tem 17 horas aí para colocar todo esse esquema, né, para que tudo isso aconteça. A gente vai ver analisando os gráficos, ó, você pode analisar gráfico por gráfico. Vamos ver a letra A, por exemplo. Ó. Então, você tem aí 20 mil litros, aí cai para 8 mil litros em 6 horas. Você tem aqui o intervalo de tempo de 3 horas, né, de manutenção, e enche de novo e passa aí o total de 15 horas. A gente vê que o tempo decorrido para o processo não foi 15, né, foi 17. Então, olha aqui o gráfico da letra B. 20 mil litros de água, caiu para 8 mil litros, né? Perdeu 12 mil litros. Então, ao final das 6 horas, ele tem 8 mil, como a gente viu lá nas nossas operações. Tem um intervalo de 3 horas. Nesse intervalo aqui não vai entrar nem sair água. E a partir dessas 9 horas aqui, né? Terminou o reparo, volta a encher. E aí, ó, ele vai gastar mais 8 horas, ou seja, o tempo total aí de todo esse procedimento, 17 horas. Então, letra B é o nosso gabarito correto. Questão número 11. O Matheus está participando de um concurso culinário. Nesse concurso, os participantes realizam provas práticas e recebem notas de 5 jurados pelo prato que elaboraram. Em uma das provas, o Matheus recebeu as seguintes notas desses jurados: 4, 3,5, 3,8, 3,5 e 4,7. A nota final, em cada uma dessas provas, é determinada pela média aritmética simples das 5 notas recebidas pelo participante. Então, quer saber qual foi a nota final aí do Matheus nesse concurso culinário. Então, para a gente achar a nota, vamos calcular a média. Então, nós vamos somar todas as notas que ele recebeu e dividir pela frequência, que é 5, né? Foram 5 notas, vamos somar e dividir por 5. Então, a gente vai ter aí 4, mais 3,5, mais 3,8, mais 3,5, mais 4,7. Depois de somar, tudo isso aí vai ser dividido por 5. Então, somando aqui, isso vai dar 19,5 sobre 5.
e dividindo aí, a nota final dele é 3,9. Essa é a média final do Matheus, gabarito correto da questão, letra C. Então, questão número 11, gabarito letra C. A questão número 12, em uma empresa trabalham 40 funcionários, dos quais 24 são auxiliares e 16 são engenheiros. Desses funcionários, 5 engenheiros e 7 auxiliares fazem parte de um grupo de desenvolvimento de projetos. Um funcionário dessa empresa foi escolhido aleatoriamente para coordenar um determinado projeto. Sabe-se que esse funcionário faz parte desse grupo de desenvolvimento de projetos. Qual que é a probabilidade desse funcionário ser um engenheiro? Bom, então, nós temos um total aqui, olha, de 12 funcionários que participam desse grupo de desenvolvimento de projetos, né? Então, são 12 funcionários no total. Desses 12 funcionários, 5 são engenheiros. Então, a chance de um profissional escolhido entre esses 12 ser um engenheiro é de 5 para 12. Essa é a probabilidade, gabarito correto da questão, letra D. Para a gente não ter um vídeo muito longo, eu vou encerrar a correção aqui na 12ª questão, mas na sequência eu já posto o vídeo com a correção das demais questões, tá? Então fica aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo, grande abraço!